Continuando a nossa aula, agora nós vamos para a aula de artes, né? Na quarta-feira nós temos aula de ciências e aula de artes. E hoje nós vamos continuar falando ainda na unidade 7. Vocês lembram que a semana passada nós falamos sobre música, sobre sons, sobre timbre, não é? Altura. Falamos, não falamos? E hoje nós vamos continuar falando sobre música e imagem. Então, na página 50, na unidade 7, nós já falamos um pouco, já fizemos essa introdução, não fizemos? Também fizemos essa, onde a professora pediu para vocês observarem a ilustração, ver que a paisagem influencia muito na questão de compor uma canção ou até mesmo de você tocar ou cantar uma canção. Lembra que a professora falou que muitas pessoas se inspiram através do quê? De uma paisagem. Muitas músicas hoje gravadas e cantadas por diversos artistas falam o quê? Sobre a música, fala sobre o som e fala principalmente sobre a paisagem. E é isso que a professora quer falar na aula de hoje, sobre som e imagem, tá? Então vamos lá, vamos já para a página 52, que está falando aqui, ó, imagens e sons. Jovem iluminando a paisagem da cidade com notas musicais. Quase não dá para ver as notas musicais aqui, mas é uma nota musical que está iluminando a paisagem. Será que uma paisagem, sendo ela uma fotografia, uma pintura ou até mesmo um desenho, pode nos inspirar a criar uma música? Os sons de uma floresta são os mesmos sons de uma cidade ou uma obra de arte, ou de uma obra de arte? Então, imagina só o barulho da cidade. É barulho de buzinas, de carros, de transporte, de pessoas conversando, não é? É um barulho, já um barulho rural, ou seja, lá do campo, é diferente do barulho da cidade? Sim, você ouve mais os pássaros, barulhos de água de cachoeira, né? Não tem o movimento da cidade. Então, é outro tipo de imagem e outro tipo de som, não é? E agora, uma obra de arte, ela tem um barulho? Talvez de um pincel, de uma caneta, não é? Mas será que ela tem algum tipo de barulho diferente? Às vezes só o barulhinho do pincel, não é? Ou às vezes o artista coloca uma canção lá de fundo e ele começa a pintar ouvindo aquela canção. Será que inspirou ele? Sim, eu acredito que sim. Vários artistas famosos, eles usam o fundo, lá no fundinho da arte dele, o que é uma canção, uma sonoridade para criar a sua obra. Assim também acontece com os músicos, né? Acontece com os fotógrafos, eles também usam a paisagem, o som, para o quê? Para compor uma música, para fazer uma bela fotografia, não é? Então, o som e a imagem, ele anda junto. Ele precisa estar junto. Às vezes você não percebe, mas quando você vai lá numa cachoeira, vamos supor, se você fechar os olhos e ficar bem quietinho, você vai ver que vai aparecer vários sons. E às vezes você vai lembrar até de uma música, não é? Então veja bem que o som e a imagem, eles estão ligados uma com a outra. E é importante uma para o outro, né? E na música também é assim. Muitos e muitos autores de músicas famosas inspiraram-se na natureza para compor suas músicas. É o que nós vamos ver nos próximos slides. Vamos lá? Olha aí, o rio com uma cachoeira. Não é linda a imagem? E ela traz uma sonoridade. O que é sonoridade, professora? Aquilo que é sonoro, que produz um som. Tá? Então, sonoridade é o que produz um som. Eu acredito que na aula de musicalização, o professor Diego sempre fala isso. Sonoridade de uma canção, som de uma canção, não é? Então, você que acompanha as aulas de musicalização, você vai ver
que a imagem e o som, andam juntos, não é? Principalmente o som. E o som tem sons baixos, são altos, que nós chamamos o quê? Agudos, que são aqueles som bem fininhos, e grave, que é aquele som mais forte, não é? Mas isso também vocês sempre veem que em aula de música. E aqui na nossa aula de artes nós vamos falar disso. Lembrando que a arte, ela sempre está envolvida em quê? Em fotos, em músicas, em telas, não é? Não é, artes não é só desenhar. Dançar é uma arte, né? Cantar é uma arte, desenhar é uma arte, fazer mímica é uma arte, fazer escultura é uma arte. E hoje nós estamos falando o quê? Da arte da música, envolvendo a natureza, não é? Que são o quê? As paisagens, as imagens e os sons dessas paisagens, não é? Ao observarmos uma paisagem como a mostrada acima, ó, essa cachoeira aqui, somos capazes de imaginar sons, o barulho da água, não é? Da cachoeira, dos pássaros que habitam no lugar, do vento passando entre as folhas e muitas outras sonoridades, que são sons. Se prestarmos atenção em uma imagem, podemos transformá-la em música e sonoridade. Vamos experimentar? Então, o que é isso, professora? Eu posso fazer o barulho do vento com a minha boca, não posso? Não virou um som sonoro? Sim! Então, eu também posso criar música. Eu posso assoviar. Assoviar não vai ser um som sonoro? Eu não sei assoviar muito bem, não, mas eu estou tentando aprender com vocês. Então, por isso que nós precisamos prestar atenção. Se nós não prestarmos atenção na natureza, nós não vamos escutar e nem sentir ela, não é? Escutar o quê? O som sonoro, o barulho das águas, as folhas batendo uma na outra, os pássaros cantando, não é? Tudo isso é o quê? É sonoridade. Mas se eu também não prestar atenção, eu vou ver a beleza dela, a imagem que ela está produzindo. Olha, sempre a professora fala lá na devocional, olha, muito obrigado pelo dia. Você já parou para observar amanhã? Se você sair no seu portão, só de você olhar, você vai ver a natureza, ou o sol, ou o mesmo céu azul, ou uma árvore colorida. Você vai ver que tudo isso compõe a imagem. E a imagem compõe o quê? Músicas, fotos, desenhos, não é? Então, olha a importância que ela tem. A imagem e o som sonoro tem para todas as artes. Vamos ver um pouco mais? Quer saber mais? Então, agora, ó, o maestro, músico, compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos criou uma composição musical inspirada na imagem do amanhecer e dos sons e nas lendas indígenas sobre as florestas tropicais, a floresta tropical. Com sua família, aprecia a música Alvorada na Floresta Tropical, de Vilas Lobos. Eu vou colocar aqui para você. Vamos lá ouvir junto com a professora? Então, se você puder, feche os olhinhos e presta atenção para você ver como é gostoso ouvir. Vamos lá?
viu? Mas se você não pôde ouvir aqui, porque aqui ficou bem baixinho, a professora Isa também colocou o link para você lá no planinho de aula, para você poder estar ouvindo com a sua família, escutando o som da natureza. E também no vídeo aparecem vários animais, então você vai poder apreciar não só as imagens, como também os sons. Legal, né? Então vamos ver um pouco mais, tá? Esse é só um trechinho, mas lá eu coloquei o videozinho inteiro para você no planinho de aula, tá bom? Agora lá, na página 53. Cada paisagem com as suas cores, suas formas, seus elementos podem provocar nossa imaginação de maneira diferente. Aprecie com a sua turma as imagens abaixo, ó. Essa é uma foto da natureza. Então, você vai olhar e você vai ter um tipo de sentimento, né? Eu, por exemplo, quando eu olho essa imagem aqui, ó, eu me sinto relaxada, me sinto mais em paz, não é? Me sinto com vontade até de cantar. Já essa imagem aqui, ó, já me traz o quê? Uma preocupação do dia a dia, não é? Coisas para fazer. Então, ela já remete a outro tipo de sentimento. Agora, olha essa daqui. Traz uma paz, uma vontade de descansar, não é? Então, cada imagem dessa vai trazer um sentimento diferente para a gente se a gente parar para olhar somente ela. No dia a dia, a gente não percebe isso, mas se nós pararmos e focalizar, nós vamos ver que cada tipo de imagem traz um tipo de sentimento, de imaginação diferente, não é? E é isso que eu quero que vocês observam, que no dia a dia a gente não para observar nem a imagem, nem as cores, nem as paisagens e esquecemos até de sentir o som, que às vezes até o vento traz para nós. E na arte você precisa saber isso. Para você ser uma artista, você tem que ter esses sentimentos e esse olhar, tá bom? Vamos ver um pouco mais ainda na página 53, ó, letrinha A. Imagine os sons de cada imagem e compartilhe suas ideias. Pense que ambiente retratado nas imagens seria o mais calmo ou mais agitado. O que teria sons baixinhos ou altos? O que teria muitos sons diferentes? Utilize o corpo como fonte sonora, os instrumentos e objetos disponíveis e crie com seus colegas sonoridades para cada uma das paisagens. Letrinha B. Forme uma roda e compartilhe as observações e sensações e os sentimentos vividos durante as criações. Eu não vou estar podendo estar com vocês, né? Se estivesse em sala, a gente já pegava lápis, pegava estojo, né? Pegava tantas outras coisas e fazia barulho. Como nós não estamos, eu convido você a compartilhar essa ideia com alguém da sua casa e, por exemplo, criar um som. Ah, professora, eu gostei do barulho da cidade. Então, eu pego lá alguma coisa, uma caixa de papelão, uma colher de pau e eu vou tentar fazer um barulho. Ah, mas eu já gostei desse daqui, professora, tranquilo, gostoso. Então, você vai remeter o quê? O som de tranquilidade. Então, você pode deitar no seu sofá ou na tua cadeira e pensar num som bem tranquilo. Assim, você também pode fazer com o barulho das águas dos rios, tá bom? Mas é importante que você pense em qual som sonoro aqui você se identifica mais. E depois você manda para mim. Olha, professora, eu me identifiquei mais com o riacho. Ah, eu já gostei do barulho da cidade grande. Faz aquele barulho que incomoda, mas eu gosto, professora. Ah, eu gosto de ver as flores, as árvores. Você vai comentar comigo, tá bom? E aí na página 54, observe com atenção as duas imagens. Ó, essa imagem aqui e essa imagem aqui. Observe ele. Escolha uma dessas imagens, dessas paisagens, tá? E invente uma sonoridade para ela. Pense também se o som seria mais alto ou mais baixo. E imagine as sensações e emoções que a música transmitiria. Se era calma, se era agitada, alegria, se é com raiva, entre outras. Escreva o que imaginou no espaço abaixo.
Então, você vai ver essa imagem e vai ver essa. E aí, você vai ver se o som era alto, se o som era baixo. Você vai imaginar as emoções que você ia sentir se estivesse nessa imagem ou nessa imagem aqui. Eu confesso que essa eu teria um pouco de medo, né? Porque parece uma nevasca, não sei dizer para vocês, mas não parece que é um nevoeiro muito grande? Já essa imagem aqui transmite o quê? Mais a poesia, o amor, né? Aquelas músicas suaves, não é? Então eu gostaria que você fizesse e desse a sua opinião, porque é uma resposta pessoal tua. Então é você que vai falar para a professora o que você achou, se você escolheu essa imagem ou essa. Qual música você escolheria para essa imagem? Qual música você escolheria para essa? Qual a sensação que você teria nessa e qual a sensação que você teria nessa? Escreve aí para a professora e depois, lógico, né, a professora vai corrigir, tá bom? E por hoje é só. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula!